E hoje é domingo, hoje é o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Hoje é o dia que a gente celebra a Páscoa. A Páscoa começa na sexta, mas domingo é o dia que a gente celebra a Páscoa. E hoje eu queria tentar conversar com vocês a respeito da Páscoa. Eu sei que é muito comum a gente ir na igreja durante a Páscoa e aí tem todo aquele teatro e aí mostra a encenação de Jesus na cruz e tal. Mas eu acho que isso você já conhece. Essa história você já ouviu, acho que você não precisa dessa história de novo. E hoje eu queria ver se a gente conseguia conversar a respeito disso, para você entender por que nós temos a fé que nós temos. Se você estiver distraído com o alarme lá fora, não fique distraído. Vai ser um exercício extra hoje, tentar prender sua atenção enquanto o alarme toca. Mas eu acredito que o assunto é importante. Se a gente tivesse uma única chance de falar com alguém a respeito de Jesus, como que você comunicaria a respeito de Jesus? O que você diria? O que você diria? E a Páscoa, na verdade, ela é o final da história para Jesus. Por isso ele diz, está consumado. Acabou. Mas o final para Jesus é só o começo para nós. Para nós que somos cristãos, para nós, e se você não é de igreja, talvez você esteja se perguntando, mas como assim para nós? Então, para nós que você veio visitar hoje, nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e nos deu a esperança de um dia ressuscitarmos também. Então, quando a gente conta a história, embora Jesus diga que é o final para ele, para nós é só o começo. E aí eu tentei durante essa semana separar inúmeros versículos que eu pudesse compartilhar com você. E na verdade, são tantos versículos e ao mesmo tempo, nenhum versículo comunica aquilo que a gente precisa de fato expressar quando se fala de Jesus. Mas a ideia, se eu tivesse 20 minutos para falar com alguém antes da minha morte, a última coisa que eu vou falar, ou talvez antes da morte daquela pessoa, a última coisa que você vai falar, se eu tivesse 20 minutos, muito provavelmente eu diria o que eu vou te dizer agora. E eu começaria assim, imagine que um dia, 2000 anos atrás, Deus resolveu que era a hora de pagar pelos nossos pecados. Deus resolveu que era a hora de cobrir você e eu das nossas iniquidades. Imagine que 2000 anos atrás, numa cultura onde todo mundo esperava um rei novo, um rei que pudesse reconstruir o império deles, uma cultura onde o povo já tinha sido escravizado por centenas e centenas de anos, todas as histórias que a gente escuta, que passaram na Record, que você lê no seu Antigo Testamento, que você lê em Êxodos, quando mostra que Moisés tira o povo do Egito, todo o sofrimento que o povo passou, todas as profecias que os profetas profetizaram a respeito de todas as vezes que o povo judeu foi escravizado. Imagine que 2000 anos atrás, Deus resolveu dar um basta nessa história. E aí ele fala, agora é a hora. E aí a gente lê, já no Novo Testamento, inúmeras evidências que na plenitude do tempo, ou na hora certa, no momento certo, quando Deus estava com um plano preparado, ele envia Jesus. E aí Jesus, que sempre esteve com ele, que não foi criado, que sempre esteve, sempre existiu, sempre foi, se faz carne, se faz homem como eu e você, desce aqui. E aí a gente começa a entender que o movimento da fé cristã não é um movimento onde eu vou até Deus, mas Deus deixou tudo que ele tinha e desceu para cá. Desceu como homem, se fez homem, sofreu o que todo homem sofre, sofreu tentações, não pecou. E esse homem, 2000 anos atrás, foi anunciado que ele seria a solução de todos os nossos problemas. 2000 anos atrás, um casal, José e Maria, um olha para o outro, de repente Maria fala assim, estou grávida. E aí José fala assim, como? Você já ouviu essa história? Como? Se nós não tivemos intimidade ainda. Maria, provavelmente uma jovem, um escândalo para a sociedade. Talvez desse ângulo você nunca tenha ouvido falar assim. Mas naquela sociedade, Maria estar grávida daquele jeito era um escândalo. Porque eles eram prometidos em casamento, mas não tinham tido nenhuma relação sexual, nenhuma intimidade. E naquela época, uma mulher que engravidasse fora do casamento, ela era digna de ser apedrejada, excluída da sociedade. E aí o anjo chega para Maria e fala, não temas. Aquele que está no seu útero é o salvador da humanidade. E aí ela tenta comunicar para José, José não acredita. Até que o anjo aparece para José e fala, calma, cara. Aquele que a sua esposa carrega é a salvação da humanidade.
É o Deus conosco, ele desceu para cá. E aí José resolve esconder Maria. Talvez você nunca tenha ouvido isso desse ângulo, mas José resolve esconder Maria, porque estava tendo um censo e eles estavam contando os bebês. E aí, nessa contagem de bebês, o imperador queria eliminar com todos os bebês, porque ouvia-se dizer que um novo rei chegava. Eles resolvem se esconder, vão para um outro lugar, vão até a cidade de onde José veio, e aí eles se registram rapidinho, mas não tinham onde dormir. Nasce Jesus, todo mundo já ouviu a história, a gente conta essa história no Natal. Nasce Jesus no meio de uma manjedoura, porque não tinha cama, não tinha hospital, não tinha nada para esse que é o rei dos reis, não tinha nem onde nascer. Talvez por isso, quando ele era adulto, ele comunica para os seus discípulos: eu não tenho nem onde deitar a cabeça, não tenho onde dormir, praticamente moro na rua. Esse era o novo rei. 2000 anos atrás. Jesus cresce, passa sua adolescência, a gente não tem nenhuma informação sobre a adolescência de Jesus. E aí quando ele se torna adulto, no contexto que a gente já compreende, quando ele se torna adulto o suficiente para começar o ministério dele, ele começa um milagre aqui, um milagre ali, outro milagre ali, e as coisas vão chamando a atenção. Até que ele opera um milagre que nunca tinha sido feito antes. Um homem que era cego de nascença, do nada, só porque ele pediu, é curado. E aí as pessoas se assustam. Nunca nenhum homem foi curado de cegueira de nascença. E aí por isso eles começam a perseguir Jesus. Dali outros milagres foram acontecendo. E um que era coxo passa a andar. O outro que estava, a sogra de Pedro que estava doente, fica curada. A menina que teoricamente tinha morrido, estava só dormindo, Jesus vai lá e acorda a menina. Tudo isso acontece até que num certo ponto da história, o próprio Jesus, que não queria fazer alarde nenhum da sua fama, ouve que o seu amigo tinha morrido. Seu amigo mais próximo, chamado Lázaro. Lázaro morreu, Jesus. Lázaro morreu. E aí Jesus fica triste. E aí todo mundo imagina que Jesus vai para a procissão, vai para o velório, e Jesus fala: não, vou ficar aqui mais um tempo. Jesus enrola um pouco, 2 dias. No terceiro dia, Jesus resolve caminhar para lá. Quando ele chega, aí as irmãs de Lázaro, que eram muito queridas de Jesus, uma chega para ele e fala: se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus fala: olha, seu irmão vai ressuscitar. E aí ela dá uma resposta que todos nós, provavelmente, se a gente fosse confrontado na nossa fé, a gente normalmente daria essa resposta: não, eu sei, Jesus, que a gente vai ressuscitar lá no último dia, mas eu estou falando de agora. Por quê? Porque a semelhança de 2000 anos atrás, a gente vive uma fé imediatista igualzinho hoje. Eu quero agora, eu não estou preocupado com a ressurreição depois, eu quero a ressurreição agora, eu quero vida agora, eu quero prosperidade agora, eu quero tudo agora. E aí Jesus se entristece, ninguém sabe por que Jesus se entristece, ninguém sabe por que ele chorou, se ele chorou de saudade do amigo, se ele chorou de sofrimento, se ele chorou porque as irmãs de Lázaro eram incrédulas e não criam que ele podia ressuscitar. E aí Jesus fala: se você crê em mim, você vai ver a ressurreição. E aí ele, num momento de talvez desespero, ou num momento de raiva, talvez o humano Jesus, num momento de apego com Lázaro, ou talvez a divindade de Jesus chegue e fala: agora é a hora de demonstrar para esse povo que eu posso todas as coisas. Ele caminha até onde Lázaro estava enterrado, hoje talvez um cemitério, antigamente um buraco na pedra, onde Lázaro tinha sido literalmente enfiado. A gente vê as novelas, a gente vê os filmes, a gente não compreende. Lázaro não estava deitadinho, bonitinho, ele provavelmente estava enfiado num buraco na pedra, igual uma gaveta de hospital. Todo enrolado, todo fedendo. Na hora que ele fala: eu vou chamar, as irmãs falam: mas ele já está fedendo, tem 3 dias que ele está aí, já está decomposto. E aí Jesus, talvez dentro da mente dele, pensasse: eu sei que ele está aí há 3 dias. E é por isso que eu vim só agora. Porque eu queria que vocês crescem, que eu sou a ressurreição. E aí Jesus clama em voz alta: Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro sai. E aí, como a gente tem uma ideia errada da nossa fé, Lázaro sai. A gente acha que Lázaro sai andando, pulando, igual o coelhinho da Páscoa. Lázaro não sai andando, pulando. Na verdade, ele tem que ser tirado. Ele fala: tira o morto lá de dentro, tira as fastes lá de dentro, arrasta Lázaro de lá. E na hora que eles começam a tirar as fitas todas, não tem sinal de decomposição, não tem cheiro ruim. E aí Lázaro está vivo. Imagine o susto das irmãs. Porque uma coisa é você falar assim: eu creio que Jesus pode ressuscitar. Outra coisa é Jesus falar assim: sai Lázaro. E Lázaro sai. E aí você vê ele em pé. É totalmente diferente. A fé na prática é muito mais assustadora do que aquilo que a gente está acostumado a pensar. Por causa desse milagre, as pessoas começam a perseguir Jesus ainda com mais
com mais veemência. Não adiantou nada ressuscitar Lázaro, porque alguns dias depois mataram Lázaro, coitado, porque ele foi o único que ressuscitou. E aí Jesus mostra para eles que ele é a ressurreição, que ele é a vida. Passa-se mais um tempo, a gente ouve a história de que um dos amigos próximos de Jesus, um dos 12 discípulos, resolveu trair Jesus. Imagina a tensão naquela sala. Primeiro a gente pensa, 2000 anos atrás Deus resolveu acabar com a história. Um pouco depois, o próprio Deus encarnado ressuscita um cara de dentro de uma cova que ninguém esperava que ele ressuscitasse. Um pouco depois, as pessoas começam a persegui-los e mata um, mata outro, e vai fechando o ciclo em cima de Jesus, até que Jesus chega no último dia dele, na última vez que ele vai jantar com seus discípulos, com seus amigos, com os mais próximos. Ele senta na mesa, e talvez se você estiver pensando, onde está o versículo bíblico da Páscoa? Tudo isso é Páscoa. A partir de João capítulo 13, você encontra essa cena, ele senta na mesa e ele fala, essa é a última vez que eu vou comer com vocês. Essa é a última vez que eu vou ceiar com vocês. E quando vocês fizerem isso, depois de eu ter partido, porque eu já falei para vocês 2 vezes antes, e vocês não perceberam, que importa que o Filho do Homem morra, ressuscite, depois de 3 dias, mas vocês não perceberam. Mas tudo bem, vou falar mais uma última vez. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Toda vez que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Toda vez que vocês partirem o pão, toda vez que vocês comerem, lembre que eu entreguei a minha carne por vocês. Essa é a carne que lá atrás, quando eu falei para as pessoas que elas precisavam comer da minha carne, as pessoas se escandalizavam. Esse é o pão, essa é a carne que é dada por vós. Toda vez que vocês fizerem, façam lembrando de mim. E aí eles celebram, provavelmente comem o cordeiro, que a gente não vê isso na passagem, mas muito provavelmente eles fazem isso, e depois de um tempo, Jesus levanta o cálice e fala, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ali Jesus simboliza que ele vai começar uma aliança nova. Ali já não tem mais Antigo Testamento, já não tem mais 10 mandamentos, já não tem mais, se você obedecer, você é abençoado, se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Acabou, ali começa tudo do zero, do nada. Jesus traz uma aliança nova. Jesus fala, eu tenho um acordo novo com vocês. A partir de agora, o padrão mudou. A partir de agora eu tenho um mandamento só, e só esse um mandamento é o suficiente. Vocês devem amar os próximos como eu amei vocês. Vocês devem amar os próximos como eu amei vocês. E talvez você tenha a pergunta que uma vez um certo jovem perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Todo mundo é meu próximo. Não é o meu irmão da igreja, não é o cara que é crente igual eu, todo mundo é o meu próximo. Apareceu na sua frente, é o seu próximo. E aí Jesus deixa esse último mandamento, se afasta para o jardim e vai orar. Diz a Bíblia lá em João capítulo 17 que Jesus se afastou dos discípulos, provavelmente uns 40, 50 metros, e ele se ajoelha para orar, e ali ele faz aquela oração que todo mundo já ouviu a história. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se possível, passa de mim essa cruz. Imagina o sofrimento de Jesus nessa oração. Talvez você não tenha condição de imaginar porque você nunca passou por uma situação assim. Ah, mas eu perdi um ente querido, eu perdi um filho, nada se compara ao que Jesus estava sentindo. Porque Jesus estava sentindo o peso do meu e do seu pecado. Jesus estava sentindo o peso do pecado e de tudo o que aconteceu de errado em toda a humanidade, desde o princípio da humanidade, no momento presente, a falta de fé, a incredulidade, a traição, a dor física, a dor emocional, a dor espiritual e as coisas que ainda iam acontecer no futuro. Jesus via hoje a palhaçada que se tornou o reino de Deus e naquele momento ele sentiu o sofrimento que ele falava, por que as pessoas ficam assim? Por que as pessoas pensam que é assim? Jesus via isso tudo, ele sentiu isso tudo, naquele momento ele ajoelha e fala, Pai, tem como passar de mim essa? Tem como ser outra pessoa? Mas ele já sabia que não tinha como ser outra pessoa. Imagine o sofrimento. Imagina a dúvida dos discípulos. Imagina os discípulos olhando Jesus, orando lá de longe. Por que ele está chorando? Porque os discípulos não entenderam que ele estava prestes a morrer. E ali, se você juntar todas as histórias dos evangelhos, Mateus com Lucas, com João, você vê que ali, logo no jardim, um pouco depois de acabar a oração, Jesus fala, está na hora. Na hora que ele fala, está na hora, eles reúnem os discípulos de novo, e lá vem andando aquele que o ia trair, Judas.
chega perto dele, e aí Jesus, prestes a ser traído, que exemplo, fala para Judas: o que você veio fazer aqui, meu amigo? O que você veio fazer aqui, meu amigo? E aí Judas, que era o sinal que ele tinha tratado, abraça Jesus, dá um beijo em Jesus, e aí Jesus é preso. Rola uma discussão, e aí se você juntar todas as histórias, Pedro tira uma espada, dá uma espadada na cabeça do maluco, e aí sai tudo sangrando, e aí Jesus vai lá e cura quem tem que curar, e fala: para. Não é pela espada. O tempo todo eu estive com vocês não me prenderam, por quê? Aí agora vocês vêm correr atrás de mim aqui igual ladrão. Eu não sou ladrão, não sou bandido. Ninguém tem poder de tirar minha vida. Naquele momento, quando Jesus fala, ninguém tem o poder de tirar minha vida, todo mundo cai para trás, uma cena de filme. Talvez você nunca tenha pensado nesse ângulo, mas imagine a confusão naquele jardim. Quando Pedro tira a espada e pá, sem querer bate na ponta da cabeça de um cara, e a gente escuta a história que ele bateu na orelha. Obviamente Pedro não mirou na orelha do cara, mas acertou ali, sangrou. Jesus vai, pega o pedaço de orelha do cara, põe a mão na orelha do cara e cura aquilo, fica pronto, sem sangue, sem nada, sem ponto. Todo mundo assustado. E imagine a cena naquele jardim. Todo mundo: quem é esse? Que a gente já viu que controla o vento, que controla a água, que controla o mar, e agora do nada faz uma operação cirúrgica que não pinga uma gota de sangue. E aí na hora que eles põem a mão em Jesus, para levar Jesus, Jesus fala: não, ninguém vai me levar. Ninguém tem o poder de tirar minha vida. Eu entrego a minha vida. Imagina a confusão. Imagina os soldados falando: mas eu queria, mas na hora que eu fui prender Jesus, um superpoder, sei lá o que aconteceu, me jogou para trás. E agora aquele que tinha poder para me esmagar se entrega. Imagina os discípulos pensando: poxa, mas você podia derrotar todo mundo. Por que você não derrota todo mundo? Não. Porque é preciso que eu, Todo-Poderoso, me entregue por você. Imagina a confusão. O que as pessoas iam pensar? E aí Jesus sai andando, algemado igual um bandido. E aí dali para frente a gente escuta as histórias. Jesus vai parar no palácio, e se você ler com bastante atenção, você vê que quando ele vai parar no palácio, Pilatos chega para o povo e fala: não tem nada de errado com ele. Tem nada, ele não fez nada. Vocês trouxeram Jesus aqui, mas Jesus não fez nada. Eu perguntei para ele, ele não falou nada. Nada do que ele fez é digno de condenação. Vocês ainda assim querem crucificar o cara. Por quê? Ele está causando tumulto desde lá da Galileia. De repente Pilatos fala: mas, como assim Galileia? Ele veio da Galileia, então não sou eu quem decido. Quem decide é o outro cara. Aí Pilatos, talvez você nunca tenha ouvido contar desse ponto de vista, mas Pilatos e Herodes eram dois inimigos. Dois inimigos. E aí Pilatos fala: não, quem resolve esse problema aí é Herodes. Manda para Herodes. E aí eles carregam Jesus para Herodes. Quando Jesus chega, como um bandido, depois de já ter sido humilhado, ele para na frente de Herodes, e a palavra diz que Herodes ficou feliz em ver Jesus, porque há muito ele já ouvia falar dos milagres que Jesus fazia. Aquele que estava prestes a matar Jesus ficou feliz de vê-lo, porque ele queria saber quem é esse Jesus. Jesus aparece na frente dele, ele fala: você é o rei dos judeus? Ele fala: se você está falando que sou eu, então sou eu. E aí Herodes interroga Jesus a respeito de tudo aquilo. Mais soldados aparecem, mais humilhação acontece, mais sofrimento. Nem chegamos na cruz ainda, e Jesus já tinha sido mais humilhado do que qualquer personagem na história que você conhecer. Herodes não encontra pecado nenhum e fala: isso daqui não é comigo, vocês que são religiosos, vocês que trouxeram daqui por causa de razão religiosa, leva de volta para Pilatos. E aí acontece a cena que todos nós já ouvimos falar. Imagine você, se você saísse daqui e se você se infiltrasse naquela multidão. Centenas de pessoas, uma escadaria gigantesca. Pilatos aparece: é comum que todo ano eu libere um prisioneiro para vocês fazerem o que quiser com eles. Hoje eu tenho dois aqui, um inocente e um bandido. Um não fez nada, o outro é um assassino. Um veio em paz, o outro está causando tumulto há anos. Um chama Jesus, o outro chama Barrabás. Qual vocês querem? Imagine se você estivesse naquela multidão, e se você soubesse quem é Jesus, como você sabe quem é Jesus hoje. Quando as pessoas começam a gritar: Barrabás, me dá Barrabás, o que você ia pensar? Você é louco? O que vocês estão gritando Barrabás? Por quê?
Jesus não fez nada. Ele não fez nada. Nem Pilatos viu defeito, nem Herodes viu defeito, ele não fez nada. Por que vocês querem Barrabás? Por que vocês querem aquele que humilha vocês, que bate em vocês, que prende vocês? Por quê? Imagina o tumulto. Mas nenhum dos seus discípulos teve coragem de defendê-lo. Nenhum. Conta a história que um pouco antes, durante a noite, um dos mais próximos de Jesus, quando perguntado, você conhece esse cara aí? Nem sei quem é. Um dos mais próximos. Aquele que a gente acha que é o cara que começou a igreja, desistiu de Jesus. Pilatos insiste 3 vezes. 3 vezes Pilatos fala. Jesus não fez nada. Barrabás cometeu vários crimes. Eu não vou crucificar Jesus. Pilatos fala para a multidão, eu não tenho como condenar Jesus. O que eu vou fazer? Para agradar vocês, eu vou dar várias chicotadas em Jesus e vou liberar ele. Mas a multidão não fica satisfeita. A multidão queria a crucificação do Cristo. Na verdade, a multidão não queria nada. No meio deles, alguns religiosos, aqueles que deveriam estar esperando Jesus. Os religiosos, os que iam no culto todo sábado, os que sabiam a lei de cor, os que diziam, eu tenho maturidade espiritual, os mestres da lei, no meio deles ali, um deles tinha encontrado com Jesus já há um tempo atrás, de noite, por vergonha, chegou para Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Porque só conhecer Bíblia não é o suficiente. Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo. Ele estava ali no meio. Outro super prominente, que conhecia tudo da lei, muito provavelmente Gamaliel, o cara que ensinou Paulo, estava ali, ó, me dá Barrabás. Talvez no meio uma pequena desavença, mas a voz da multidão vence Pilatos. E aí Pilatos, literalmente, a cena que todos nós já vimos, lava as mãos. Imagine se você pudesse estar do lado de Jesus naquele momento. Jesus acorrentado na escadaria, olhando para Pilatos, vendo que Pilatos não podia fazer nada, porque a multidão estava contra Jesus. Imagina se Jesus teve piedade da multidão, de Pilatos, de Herodes, de Barrabás. Naquele momento Jesus é levado de volta, mais chicotada, mais sofrimento. A data da crucificação foi proposta. E aí eles trazem o prisioneiro Jesus, já escorraçado. Diz a palavra em alguns dos textos, sem roupa. Sem roupa. Pelado. Talvez você nunca tenha ouvido desse jeito. Pelado. Porque a gente vê o Jesus, loiro de olhos azuis, pregado na cruz, com um pano até bonito, cobrindo a sua intimidade. Mas ele foi exposto de maneira a ser ridicularizado. E isso tudo estava previsto. Quando Jesus estava no jardim orando, ele sabia que ia passar por isso tudo. As escrituras judaicas falavam que ele ia ter que passar por isso tudo, que ele ia sofrer sem falar nada. Jesus literalmente toma a sua cruz, a pior morte já inventada pelo ser humano. Quão ruim pode ser o ser humano a ponto de crucificar outro ser humano? A pior morte. Os dados científicos de uma morte de crucificação são intoleráveis. Asfixiação. Você morre afogado com o próprio sangue que acumula no seu pulmão. Um sofrimento desnecessário, debaixo do sol. Se você for estudar a história romana, você vai ver que várias crucificações aconteciam e algumas vezes eles jogavam piche em cima das pessoas, para a pessoa cozinhar debaixo do sol. Enquanto ela era crucificada, as pessoas eram cobertas com piche para cozinhar debaixo do sol. Jesus já estava tão fraco, emocionalmente, espiritualmente, humanamente falando, tão fraco, que nem a própria cruz dele ele conseguia carregar. Diz a palavra que na hora que ele sai do palácio, na procissão, naquele caminho, na via dolorosa, que a gente chama de via dolorosa, naquele caminho, Jesus não tinha como carregar a própria cruz. Pega um cara no meio do caminho e fala, você carrega a cruz dele. O cara carrega um pedaço da cruz. Quando chega na montanha, 2 ladrões já estavam sendo crucificados na montanha. E aí os soldados deitam Jesus. E aí o barulho que quebra o silêncio. A multidão assistindo. E eu...
os pregos no pé, na mão, e Jesus calado. Obviamente que o lado humano de Jesus estava gritando de dor, mas sem reclamar, calado. Por quê? Por mim e por você. Talvez do alto daquela montanha ele conseguisse ver o rosto de cada pessoa que ele ia salvar. Por isso, ele passou pela cruz. Talvez você nunca tenha ouvido dessa maneira. Talvez você tenha visto o filme Paixão de Cristo e nem aquilo te deu a verdadeira proporção do que era a crucificação. Mas Jesus já não aguentava mais, já sem fôlego. Diz a palavra que num certo momento ele fala: eu estou com sede, tenho sede. E aí um dos soldados, se você já leu, pega uma esponja e dá uma esponja com vinagre para ele. Imagine o sofrimento de Jesus ao pensar naquela esponja com vinagre. A maioria das pessoas não sabe por que tinha vinagre naquela esponja. Porque naquela montanha que era fora da cidade, era onde as pessoas leprosas e as pessoas doentes iam para fazer as suas necessidades, porque naquela época não tinha banheiro para esses que eram excluídos. E lá naquela montanha eles faziam as suas necessidades. E os soldados romanos que eram responsáveis por cuidar daquela área, eles tinham uma lança gigantesca que alcançava até o fundo daquele precipício, para eles poderem se limpar. Então quando eles desciam para fazer as necessidades e defecar naquela montanha, os soldados romanos entregavam uma esponja com vinagre, porque vinagre é como se fosse um bactericida. E aí quando Jesus falou: eu estou com sede, ninguém tinha água, a ideia mirabolante de um soldado romano é dar uma esponja cheia de merda para Jesus matar a sede. Essa é a crucificação que Jesus passou por você. Enquanto ele morria, ele sentia gosto que ninguém deveria sentir na boca dele. Sangrando por dentro, chorando de tristeza, no sol, nenhum dos seus discípulos perto, nenhum dos seus seguidores perto. Um fracasso de rei. Talvez o pior rei que alguém possa ter elegido. Um fracasso. Jesus não foi exemplo para ninguém, se a gente fosse contar números. Naquela cruz, uma conversa simbólica entre dois ladrões, enquanto lá de baixo alguém gritava: você não salvou um monte de gente? Se salva dessa cruz. As pessoas zombando de Jesus: você não é o rei? Desce daí então. E Jesus levanta a cabeça para o céu e fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. De repente ele escuta um murmurinho, um ladrão reclamando de estar ali, e aí o outro ladrão do outro lado fala: rapaz, você está aqui porque você merece, mas esse aqui, ó, não fez nada. Até os ladrões reconheciam que Jesus não tinha culpa. E aí ele pergunta para Jesus: Jesus, quando você chegar no seu reino, lembra de mim? E aí Jesus fala: ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Ainda hoje. Nada do que você fez na sua vida é o suficiente para pagar o seu ingresso para o paraíso. Nada que você deixou de fazer é o suficiente para te tirar do paraíso. Porque se Jesus morreu por você na cruz, ninguém te tira do paraíso. E aí o ladrão, provavelmente no seu último suspiro, morre. O outro ladrão morre. Diz a palavra que por volta de 3 horas, a tarde ficou escuro. 3 horas da tarde, a tarde ficou escuro. O tempo parou. As pessoas se assustaram. Quem estava no pé da montanha não entendia o que estava acontecendo. O céu fechou, de repente, uma tempestade, trovão para tudo quanto é lado. E aí os gritos das pessoas, depois daquele caminho da Vila Dolorosa de alguns poucos quilômetros, lá no templo, escuta-se: o templo está sendo destruído. Lá dentro, onde só o sumo sacerdote podia entrar, de repente, agora acabou, rasgou a cortina. Se você não conhece essa história, talvez você não seja de igreja, mas antigamente só tinha acesso a Deus uma pessoa uma vez por ano. E aquela cortina, no momento que Jesus está dando a sua última respirada, a cortina rasga. E ele fala: está consumado. Agora eu fiz tudo que eu precisava fazer. Paguei o preço que eu precisava pagar. Pai, tomei o cálice que eu precisava tomar. A cortina rasgada, a cidade num alvoroço. Jesus olha para o céu e fala: nas suas mãos eu entrego o meu espírito.
E aí Jesus morre. Imagina Maria, no pé da cruz. A única, a última. Todo mundo foi embora, todo mundo assustado. 30 anos atrás ela tinha recebido uma promessa que aquele que vinha do útero dela era o Salvador do mundo, e o Salvador do mundo esculachado, humilhado na cruz, pelado. Que Salvador é esse? Imagina a confusão na cabeça de Maria. Será que eu tive um sonho? Será que eu viajei? Será que foi uma ilusão? Será que o meu marido também caiu nessa? Será que a gente acreditou em Jesus? Cadê o irmão de Jesus? Cadê Tiago? Tiago, cadê você para dar consolo para sua mãe? Sobra só João, um amigo mais próximo de Jesus, sem saber o que fazer, dá um abraço em Maria e dali para frente a história. Sexta-feira, céu fechado, templo rasgado, Jesus morto. A multidão vai embora. Aparecem alguns com um pouco de compaixão. No meio da história aparece um cara rico. Olha, eu tenho um túmulo aí, se quiser emprestado. Nem túmulo Jesus tinha. Nem onde ser enterrado. Ele não tinha onde dormir, sim, mas ele não tinha nem onde ser enterrado. As pessoas foram pegas tão de surpresa, ninguém esperava que Jesus fosse ser crucificado. Maria não esperava que Jesus fosse ser crucificado. Cadê José na história? Ninguém fala de José. Aonde está José? Ninguém pensou no enterro de Jesus. Ninguém pensou no enterro, ainda que ele não ressuscitasse, ainda que ele não fizesse nada, mas por tudo que ele tinha feito, os milagres que ele fez, a compaixão que ele apresentou, cadê os amigos de Jesus? Ninguém. Parece um cara que nunca na história do Evangelho interagiu com Jesus. Falei, eu tenho um túmulo para emprestar para ele. Zerado. Diz que Jesus não se preocupou com o túmulo dele porque ele sabia que ele não ia ficar lá muito tempo. As pessoas tiram Jesus da cruz, desce a cruz, aquele sentimento de tristeza. Carregam Jesus como um qualquer. Enrolam Jesus e põem no túmulo. Sexta-feira, rola a pedra. 5, 6, 7 homens para empurrar aquela pedra. Num túmulo que era até nobre. No sábado, de manhã, você pensa, as pessoas vão lá, né? Mas diz a palavra que eles resolveram ficar em casa para obedecer o sábado, para descansar. Imagine a confusão na cabeça de Maria. Imagine a mãe de Jesus, pensando, mas eu quero ver o corpo do meu filho. Eu quero ir lá tratar o corpo do meu filho. Como Maria Madalena tinha derramado óleo nos pés dele e ele tinha anunciado que aquilo ali era como se estivesse preparando ele para a morte. Imagina Maria. Imagina Marta, que era amiga dele, a outra Maria. Imagina as mulheres que choravam, queriam ir lá. Mas era sábado. Os judeus não podem fazer nada no sábado. Então eles resolveram obedecer a Deus. No meio do caos, eles resolvem obedecer a Deus. No meio do caos. Passa o sábado. Para quem já passou um luto muito próximo. O próximo dia, as primeiras 48 horas. Primeira semana. Insuportável, a falta que faz, a cama, os brinquedos, Jesus já não tinha brinquedo, mas o sentar na mesa, quando você senta na mesa e o lugar está vazio, Jesus não estava mais lá. No café da manhã de sábado, Jesus não estava lá. No almoço, Jesus não estava lá. Na janta, Jesus não estava lá. No meio do festival, da Páscoa, enquanto os judeus celebravam que Deus teve misericórdia deles e passou por cima das casas e não tirou o seu primeiro filho, naquela família, o filho unigênito tinha sido emolado como um cordeiro. Domingo de manhã, às pressas, logo 6 horas da manhã, nas pressas, Maria levanta e fala, eu quero ir. Eu já passei o sábado inteiro esperando, respeitando a lei. Ela vai até o túmulo. Quando ela chega no túmulo, o susto, a pedra tinha sido tirada do lugar. É como se ela olhasse para o túmulo e ela não consegue acreditar no que ela vê. A pedra está fora do lugar, uma pedra que precisou de 5, 6, 7, 8 homens talvez para ser rolada. Um túmulo que tinha sido ordenado para tomar conta. Os governadores falaram, toma conta desse túmulo porque esse cara é problemático. Vai vir gente pegar ele aí. No Evangelho de Mateus você consegue encontrar a história das pessoas que meio que inventaram essa história. Até na morte Jesus foi caluniado. Maria chega e não percebe
o que está acontecendo. Ela chega perto da pedra e fala: o que aconteceu? Ela entra dentro do túmulo. Lembra que naquela época não tinha luz, não tinha vela, ela não levou vela, não estava preparada. Ela entra dentro do túmulo e ela não encontra Jesus, não encontra o corpo de Jesus. Imagine a confusão na cabeça de Maria. Cadê meu filho? Cadê o corpo do meu filho? O que fizeram com ele? Quem entrou aqui? Desesperada, ela olha para um lado, olha para o outro. Talvez na saída do túmulo aparece um cara que ninguém sabe de onde veio, resplandecendo de luz. E aí começa a nossa história. A história que tinha acabado no Calvário começa ali. Porque o anjo chega para Maria e fala: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia! Porque Maria olha e fala: como assim? Ele não está aqui, Maria. Ele ressuscitou, ele falou para vocês que ele ia ressuscitar. Ele não está aqui. Aqui é lugar de gente morta. Jesus está vivo. Maria sai apavorada. Como assim está vivo? E aí o anjo fala para ela: vai contar para os discípulos, porque agora começa a história do povo salvo de Deus. E ela sai correndo, vai para casa. Pedro, você não vai acreditar. O que foi, Maria? Tiraram a pedra. Tiraram a pedra, Jesus não está lá. Como assim Jesus não está lá? Ele ressuscitou. E aí, se você juntar os evangelhos, você vê que num deles, Jesus meio que se faz de bobo, como um jardineiro. Na hora que elas saem da cova, Jesus está ali cortando planta. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. O que foi que vocês estão desesperados? Meu filho estava aqui, não está mais aqui. O anjo falou que ele ressuscitou, mas eu não estou entendendo nada. Vai em paz, filho. Na outra, o evangelho conta que alguns discípulos tinham já se distanciado, estavam numa certa estrada, e aí Jesus passa andando com eles. E aí, beleza. Está pegando aí. Rapaz, você não sabe o que está pegando? Morreu Jesus. Aquele que era o Messias morreu, e está todo mundo falando que ele ressuscitou. Aí Jesus: é mesmo? É mesmo? Imagina a confusão na cabeça desses caras, porque os caras não sabiam o que esperar. Aí os caras falam assim: você está viajando? Vamos almoçar com a gente. Eles eram meio mineiros, né? Vamos almoçar com a gente. Aí ele vai, entra na casa dos caras, senta na mesa. E aí diz a palavra que no momento do partir do pão, Jesus parte o pão. Talvez ele usou a mesma maneira de partir o pão, não sei. Ninguém sabe. Mas na hora que ele levanta e dá graças para o pão, cai a ficha dos caras. É Jesus. É Jesus. E aí, não sei como, Jesus mete o pé rapidão, e aí o cara fala assim: você não lembra que quando o cara passou na estrada, o nosso coração ardia? Quando a gente conta a história de Jesus, se o seu coração não arder, é porque você não conheceu Jesus. E aí o cara: era Jesus. Vai contar para os outros. E aí eles se juntam, e aí no culminar das histórias, Jesus aparece para os discípulos dele numa sala. E aí, vocês já viram eu contar isso aqui algumas vezes, Jesus entra na sala igual Matrix, passa pela parede. E aí os discípulos: é um fantasma? E esse discurso já tinha acontecido antes. Pedro tinha falado no barco: é um fantasma. E aí Jesus fala: não é fantasma, cara, toca aqui na minha ferida. Eu tenho o corpo, eu estou comendo com vocês. E aí Jesus anuncia para eles que agora começa a história. Aquilo que tinha decretado o final, para nós é só o começo. Jesus morreu? Claro que morreu. Na sexta-feira. Causou tristeza? Óbvio que causou tristeza. Mas no domingo, ele já não estava mais lá. No domingo ele estava acordado, vivo, ressurreto, num corpo glorificado. E ele, diz a palavra que ele é o primeiro de muitos. Ele é o primeiro e nós somos os próximos. Todos aqueles que creem nele são os próximos. E é aí que eu queria chegar na mensagem de Páscoa. A nossa mensagem de Páscoa não pode ser uma mensagem que Jesus morreu. Tem que ser uma mensagem que Jesus ressuscitou, vírgula. E nós vamos ressuscitar com ele. Não pode ser uma mensagem: ele morreu e para ali. Ele ressuscitou, vírgula. E nós vamos ressuscitar com ele. E aí, quando a história passa, talvez, eu não sei porquê, Deus percebeu que os 12 discípulos de Jesus não seriam suficientes. Os 12 caras que Jesus tinha escolhido não eram bons o suficiente. Pedro era um cara cabeça dura. Tiago meio que não acreditava em Jesus. João era muito mole, passou muito tempo escondido. Não estava funcionando a missão. Deus, de repente, resolve escolher um cara novo. Fala: ô Jesus, faz o seguinte: você morreu, ressuscitou, foi bonito, a história se cumpriu, mas você vai precisar descer de novo lá.
Desce lá e fala com aquele cara chamado Paulo lá, Saulo, Paulo, tinha vários nomes. Desce lá e fala com ele, porque nós vamos precisar dele. E aí Paulo escreve para nós, 2000 anos depois. E eu comecei essa história dizendo, imagine que 2000 anos atrás, Deus fez uma promessa, que nós seríamos salvos. E aí Paulo escreve, que é o texto que eu quero te dar de Páscoa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e o versículo 17. Basicamente diz o seguinte: se nós não crermos na ressurreição, a nossa fé é em vão. A nossa fé não é baseada no livro que está no seu colo. O livro que você está no seu colo é fantástico. Tem histórias fantásticas. Histórias para você se inspirar. A história da criação, a história do povo que sai do deserto. O livro é fantástico. Tem os profetas, as profecias, tudo se cumpre. Tem um pingo de sagrado no livro? Talvez. A inspiração de Deus? Certamente. A palavra de Deus? Absolutamente. Mas não é a base da minha e da sua fé. A base da minha e da sua fé é um homem que morreu na sexta, mas no domingo não estava lá. Essa é a base da nossa fé. Tudo que você tem escrito aí no seu colo foi escrito porque esse homem ressuscitou. Foi escrito para que eu e você tivéssemos fé nele. Sem fé na ressurreição, a nossa fé é em vão. Você pode até crer em Jesus. Eu creio em Jesus, um Jesus histórico, um Jesus homem que viveu aqui e morreu pelos nossos pecados. Se parou aqui, a sua fé é em vão. A nossa fé está na ressurreição. E quando você entender que a fé na ressurreição é a base da fé cristã, você vai entender por que nada nesse mundo chama atenção mais. Nada nesse mundo chama atenção mais. Porque nós não somos daqui. Nós não fomos preparados para isso daqui. Isso daqui são 70, 80 anos talvez, de muito sofrimento, muita dor, muita confusão, muito imagine. Depois disso, está separado para nós a eternidade na glória, com esse Deus que se fez homem, ressuscitou no terceiro dia depois de ter sido humilhado, crucificado por mim e por você. A isso, nada se compara. Nada se compara. Quando alguém te perguntar, por que você crê? O que é Páscoa? Quando alguém te questionar os coelhos e os ovos de chocolate, conte para ele essa história. Conte para ela essa história. Imagine que há 2000 anos, Deus fez uma promessa, que nós seríamos salvos através do Filho dele. E essa promessa foi cumprida. Essa é a história da Páscoa. Amém?